Pois é, a expectativa era enorme, mas o Supremo Tribunal Federal adiou para 4 de abril a decisão sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula. Até lá, é bom deixar muito claro, ele não pode ser preso. Ontem, gente, o julgamento começou com os ministros avaliando ali se deveriam analisar ou não, o pedido de habeas corpus. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o relator no Supremo, o ministro Edson Fachin, eram contra. O primeiro a falar na sessão foi o advogado do ex-presidente Lula, José Roberto Batóquio. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a Vossas Excelências, se nós temos na casa 2 ações diretas de constitucionalidade, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. O que essa corte fez foi considerar que, esgotado o duplo grau de jurisdição, pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede lugar o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu. A partir de agora, nós vamos rever, então, momentos importantes desse julgamento, inclusive com números importantes e falas importantes que a gente tem que botar na cabeça para entender o que está acontecendo. Por 7-4, os ministros do Supremo decidiram que o habeas corpus poderia, sim, ser julgado pela Corte. Só que o tribunal levou 4 horas para tomar essa decisão. E ainda precisava, julgar o mérito do pedido. Mas, como já estava tarde, os ministros preferiram suspender a sessão e adiar o julgamento. Eu acompanho a ministra Rosa Weber nas 2 colocações. A primeira, porque tem um voo já com o check-in feito e o embarque é às 19h40, para cumprir um compromisso que penso que decorre até da cadeira que eu ocupo no Supremo, homenagem a essa cadeira, que é assumir amanhã no Rio a presidência do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Direito do Trabalho, que será uma honra para mim. Então, com a decisão de adiar o julgamento, o advogado do ex-presidente pediu uma liminar. A defesa queria que Lula ficasse em liberdade até o julgamento final do mérito do habeas corpus. O julgamento dos embargos de declaração está aprazado para segunda-feira, dia 26, operado o qual será expedida a ordem de prisão. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço, então, que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito.
entendo que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está amparada em decisão do plenário desta Corte. Entendo que a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça nada mais faz do que observar esta jurisprudência, é uma jurisprudência dada em repercussão geral e não vejo, portanto, teratologia, não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento, inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. Os ministros acabaram concedendo a liminar. 6 votaram a favor e 5 contra. Vamos ver agora, então, como foram os votos a favor de manter Lula em liberdade até o julgamento final do habeas corpus. Eu não entendi que o deferimento que eu propunha, no sentido de que se suspendesse este julgamento, agora para continuarmos, como fazemos quase todos os dias aqui, porque dificilmente conseguimos encerrar os julgamentos, eu entendi inviável atribuir a um jurisdicionado qualquer jurisdicionado, independentemente de quem está sendo tratado nesse processo, o ônus da nossa inviabilidade de julgarmos com maior celeridade. Acompanho a ministra Rosa Weber e, do que eu compreendi do voto de Sua Excelência, ela está, então, acatando um pedido absolutamente técnico, de maneira precaríssima, de que não haja eventual implementação de uma prisão automática prevista em razão de súmula do Tribunal Regional Federal, enquanto não terminarmos o julgamento que ora se iniciou na data e na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo, correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. É uma jurisprudência absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias, praticamente. Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetrantes e o paciente, suportar esse ônus. O que está discutindo? Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Portanto, se pede o mérito e se não se pode garantir o mérito, para que o julgamento seja útil, se concede a cautelar, uma liminar. É só disso que se cuida. Quer dizer, não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. Eu concedo a tutela de urgência requerida pela parte impetrante por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que por ela claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. Eu reconheço que a probabilidade... Eu reconheço a probabilidade do direito, na minha perspectiva, segundo os próprios votos que já proferi nesta Corte, eu reconheço a probabilidade, o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela parte impetrante em favor do paciente. Agora vamos ver os ministros que votaram contra o pedido de liminar da defesa do ex-presidente Lula. Ressalto que até o momento não há, neste plenário, colegiado, portanto, não há orientação majoritária que tenha alterado esses 3 julgamentos. E, não havendo modificação daquela orientação expressa na apreciação das medidas cautelares e também em repercussão geral, e das quais resultei vencedor, em homenagem à colegialidade, deferir a liminar nesse momento seria subverter esses 3 julgamentos do colegiado. Eu voto no mesmo sentido do ministro relator, entendo que conceder essa medida liminar pleiteada agora
em verdade, é conceder uma medida liminar contra a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não alteramos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todo o habeas corpus é baseado exatamente na questão da prisão em segundo grau. Pelos mesmos motivos, acho incabível a concessão da medida liminar, indefiro nos termos também do ministro, no voto do ministro relator. Eu não considero irrelevante o fato de se tratar de um ex-presidente da República. Da República. Republicanamente, portanto, eu acho que ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. E não tenho conforto de abrir uma exceção. Nesse caso, há uma jurisprudência em vigor e eu, sinceramente, não vejo razão para a concessão da medida liminar. Tendo em vista que a nossa jurisprudência ainda é essa jurisprudência que autoriza essa execução, eu não fico confortável de ter uma posição de mérito já manifestada e conceder essa medida. Eu vou acompanhar o relator também com os fundamentos do ministro Alexandre. Entendo que, como exposto pelo ministro relator, não vejo razões tão urgentes que possam levar a um perigo que não possa ser coartado imediatamente, se for o caso, se vier a se concretizar uma lesão que se mostra já analisada 2 vezes pelo ministro relator e que foi baseada numa decisão deste plenário, reiterada por 3 vezes, mas proclama o resultado deferida a liminar, para que até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção, e que foi o pedido formulado.